Então, agora a gente chega ao início da nossa terceira fala. E aí, falando sobre a justiça restaurativa, é a vez de Mônica Mumi, que é diretora do Laboratório de Convivência e uma referência na construção da justiça restaurativa no Brasil e atua há mais de 2 décadas com elementos para transformar conflitos em diálogos, fortalecer vínculos em diferentes contextos institucionais, educacionais, governamentais. E hoje vai compartilhar um pouco conosco reflexões sobre o valor da justiça, que é algo que se constrói no diálogo. Mônica, a palavra está com você. Bom dia, minha gente linda! Eu tô vendo umas carinhas que eu tenho um tempo que eu não vejo com uma saudade, umas carinhas que eu vejo sempre, que é muito bom estar junto. Tô conhecendo umas pessoas novas. É, que bom estar aqui, viu? Que lindo sentir que a gente se reúne para falar sobre possibilidades de outras formas de conviver, mesmo quando o bicho pega, né? Eu acho que é sobre isso que a gente está aqui falando. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, meu cabelo é preto e tá ficando grisalho, o que eu celebro. Tem uma torcida para esse negócio ir rápido. O pessoal tá me dizendo que tá ficando incrível, inclusive. É, tô de blazer, que tá um pouco frio. E como o Fernando me apresentou, sou diretora do laboratório, sou psicóloga e acho tão importante a fala da Naura, né? Falando da psicologia como esse espaço que traz a possibilidade da gente construir diálogos sobre o conflito específico, sabe? Sobre poder criar um lugar seguro para as pessoas poderem se perceber e se responsabilizar por esse lugar de uma escolha de como vai conviver, né? E a gente está a serviço disso, nós, psicólogas e psicólogos. É, quando eu fundei o laboratório de convivência, acho que o que mais eu buscava e ainda busco é reunir pessoas. Porque não é possível pensar convivência de um lugar isolado, de um lugar autoritário, de um lugar de referências únicas, né? Então, acho que o nosso foco, e aqui a gente tem pessoas que atuam diretamente no laboratório, tem pessoas que compõem esse corpo coletivo do laboratório, para que a gente possa trazer reflexões, ações, conteúdos de inovação, inovação mesmo, intencionalmente. Sabe aquele negócio de criar um espaço interno para desconstruir nossas certezas, né? As obviedades que vão nos mantendo, né, em lugares rígidos, em lugares que já foram referências, mas que talvez não possam mais ser, né? Eu vou compartilhar alguns conteúdos para a gente seguir nesse diálogo. Eu estou absolutamente atravessada pela fala de Bebel e Naura. Já estou aqui com vontade de falar umas outras coisas, né? Já estou quase abrindo mão do meu PowerPoint, né? Quase querendo abrir uma roda de conversa, que é uma coisa que faz muito sentido na minha vida, nesses 20 anos que eu venho caminhando na construção de um sentido para mim e que eu compartilho com as pessoas da justiça restaurativa. E aí eu vou começar contando de uma coisa que aconteceu hoje, um pouco antes da gente entrar aqui. Se vocês verem Naura e Bebel e depois Laura, Polly, Fernando e Eric estão com um plano de fundo, né? O meu não deu certo, minha gente. O meu não deu certo. Viramos de um lado, viramos de outro, tentou de novo. E aí eu pensando, nossa, como eu sou péssima. Eu já tinha derrubado todo mundo também antes, né? Ai, que incompetência.
E é muito interessante porque eu fiquei pensando, nossa, eu não estou me sentindo pertencendo. Olha só, é só um pano aqui, só um pano de fundo. Mas a minha emoção conectou com. Mas eu não estou me sentindo pertencendo. Eu tenho que ter meu pano de fundo aqui, né? Então, acho que quando a gente escuta a Bebel e a Naura, e eu trago essa experiência aqui, estou falando e está aqui vivo, né? É pensar o quanto a gente é tocado pelas cenas da vida, mesmo sem aviso, né? E como a gente precisa estar presente nesse momento para dizer como eu quero lidar com isso, né? E aí, no primeiro momento, eu fiquei chateada de eu não conseguir, depois eu fiquei entendendo que era um problema da câmera, e depois eu pensei, ainda bem que agora eu sei que essa câmera não está muito boa. Mas foi uma conversa. E eu acho que só depois que eu me aproximei da justiça restaurativa é que essa conversa foi permitida internamente. Porque antes, o que eu achava e entendia é que eu era uma pessoa problemática, uma pessoa esquisita, uma pessoa que não sabe lidar com a vida, porque conflitos, desafios, complexidades da minha emoção foram sendo traduzidas pelas pessoas com as quais eu fui crescendo, e aí estou falando família, escola, primeiros ambientes de trabalho, de que não precisava se importar com essas coisas. Conflito é uma palavra proibida. Então, para tirar isso do proibido foi um caminho. E aqui, acho que o nosso maior convite, nossa, nossa busca, e eu acho que os espaços onde as pessoas se encontram para falar de convivência, é para que a gente inaugure se despedindo de certezas que nos mantêm numa experiência confrontante e violenta. Porque isso tem um quê de violência com a gente. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. É, vejam se vocês estão assistindo a minha tela. Sim, sim. Ainda não, tá pronto, Ainda não pode ir. Ainda aparece. não. Tá Não, carregando. tá carregando. Aí foi, né? Foi. Sim. Pronto. Então a gente vai falar aqui, né, assim, sobre que é essa escuta, o reconhecimento que já foi trazido pela Bebel e Naura lindamente. E a ideia de corresponsabilidade pode transformar relações. Não sei, não está passando aqui. Olha aí, gente. Eu de novo me sentindo atrapalhada. Peraí. Ah, agora foi. É, Bell Hooks, que hoje, já há algum tempo, mas falando de hoje, é uma referência sobre amor. Acho que ela nos traz uma concepção sobre a experiência amorosa no encontro com o outro e no encontro consigo próprio, que é, para mim, muito inspirador. E aí, quando eu li esse trecho que eu trago para a gente pensar junto, que é, cheguei à teoria porque estava sofrendo, a dor dentro de mim era tão intensa que eu não poderia continuar a viver. Cheguei à teoria desesperada, querendo compreender, querendo entender o que estava acontecendo ao meu redor. Acima de tudo, cheguei à teoria porque eu queria fazer a dor ir embora. Eu vi, na teoria, um local de cura. Eu tenho compartilhado em muitos lugares essa fala da Bell Hooks. Porque, para mim, quando a gente está falando de convivência, e uma convivência que sustenta nomear conflitos, se relacionar com a complexidade das relações, com descer camadas e acessar subjetividades, não dar respostas reduzidas,
É poder dar sentido a por que que a gente está com tanta coragem querendo criar espaços que são protegidos para a gente falar da gente e daquilo que habita em nós. Então, se hoje me perguntam qual é a força de construir justiça restaurativa na vida, eu saber o que se passa comigo, fazer um exercício do encontro com o outro, isso poder caber e, a partir daí, se produzir transformações que podem levar a processos curativos. Curativos aqui, estou entendendo, e aí, com a experiência, lógico, com a inspiração da Bell Hooks, articulado com as experiências que eu tenho na justiça restaurativa, de que cura é todo o processo que eu posso entrar em contato comigo e entender com mais consciência quais são os próximos passos de mudança e transformação. Então, hoje a gente falou de exemplos aqui, né, que transitaram entre conflito, confrontos e violências. E acho que é importante a gente, talvez, usar como companheiro da jornada as perspectivas que Bebel traz sobre o conflito, Naura traz sobre o conflito, e referências sobre como a gente olha as violências. Eu, quando me aproximei da justiça restaurativa, buscando entender o que fazia sentido para mim, construir a implementação de projetos, desenvolver trabalhos, percebi que a gente estava falando de uma justiça que nos convida a olhar o valor da construção das relações. Seja não está depositado numa instituição, ela está aqui junto comigo, com você, com todo mundo, para que a gente possa criar equilíbrios dinâmicos, equilíbrios que nos possibilitem olhar aquilo que é potente, entender os desencontros, compreender o que é que produz confrontos que são bastante desafiadores e interromper violências. Violência, né? Olhar para a violência, nomeá-las, lidar, colocar limites bastante contundentes, é olhar a violência como violação de direitos humanos, né? E é poder fazer com que a gente possa desnaturalizar violências. Porque se eu penso uma justiça, e aí eu não estou falando apenas de uma justiça que se traduz na formalidade dos procedimentos, como nas instituições do sistema de justiça. Estou falando de uma justiça dentro da minha casa, né? Se eu não tenho a vontade e a intencionalidade de olhar as relações e falar, peraí, que aqui se produz violência, manutenção de algo que silencia, que constrói dominação, que imagina que é possível alguns valerem mais e outros menos, eu vou permanecer convivendo com referências violentas. E aí as violências violentas, até muito pouco tempo atrás, na construção da nossa humanidade, era entendido como uma coisa física. E violência para nós, que estamos nesse campo de pesquisa permanente sobre a nossa convivência, porque a gente está aqui juntas e juntos, penso que para, inclusive, avançar nessas compreensões, a gente está falando aqui de uma violência que é de sedução, de omissão, né? A omissão, para mim, é um convite muito potente de entender como é que eu posso estar na vida mais conectada com um dos valores da justiça restaurativa, que é a corresponsabilidade. Então, sim, a força física é algo fundamental da gente compreender como violência, mas as violências psicológicas, elas são extremamente graves. Acho que a Naura nos traz como um convite sobre olharmos com firmeza para as questões de assédio. Então, o fenômeno da violência, na minha perspectiva, ele vai trazer para nós um convite que é: se não há espaço para o humano, e ser um exercício
de convivência contínuo, as violências ganham lugar. Então, e aí a gente vai deixando a violência como um método de parar outras violências, aí a gente vai voltar à fala da Bebel quando ela nos convida a entender uma não colonização das nossas opiniões e percepções, né? Então a gente vai dizendo, ó, tudo bem, aqui eu vou manter o lugar da violência, porque eu tô certa, porque o que eu penso é melhor, porque eu tenho mais experiência, porque eu sou mais velha, porque, enfim. E aí, com isso, o que a gente tem de potente no encontro, que são as relações, sejam elas pessoais, institucionais, comunitárias, no macro, na ideia social, elas vão se estabelecendo a partir desses paradigmas que parecem ser os únicos que a gente pode usar na nossa vida, que são os punitivos e que reduzem um ato, um equívoco, uma experiência à punição. E aí, né, talvez fosse muito valioso para nós pensar o quanto que as variáveis que nos contornam, nos habitam, nos influenciam, nos impactam sobre as relações individuais, né, a minha relação comigo mesma, a relação com o outro, aonde eu estou inserida, né, em que família, em que trabalho, em que comunidade, em que contexto, e como eu estou impactada pelos marcos que construíram uma sociedade e pelo momento atual, né? Aquilo que está presente e pungente. Então, pensar o fenômeno da violência numa perspectiva do valor de justiça é pensar, eu tenho violência, eu constato o fato de, né, tá ali, né, é real, eu reclamo, eu lamento, eu nomeio, eu interajo. Eu tenho que ter uma postura, sim, de reprovação. A gente não quer relações violentas, mas a gente ainda tem usado a resolução violenta da questão, e aí a gente está produzindo mais violência. E aí, aqui a gente está pensando, né? Porque eu acho que o encontro, esse seminário, ele nasce da ideia da gente trazer para perto esses conceitos, né? Da gente estar se perguntando nesse diagrama aqui, né? Não é só o outro. Eu acho que a maior. O que me fez, né? Eu sempre digo que eu sou uma geminiana, eu gosto de desafios, gosto de coisas diferentes, eu vou tentando mudar, né? Quando eu vou a algum lugar para comer, eu sempre quero um lugar novo, eu sempre quero experimentar um negócio diferente. E aí eu penso, nossa, mas há 20 anos fazendo justiça restaurativa, o que que tem de diferente aí, né, minha gente? O que que pode me manter tanto tempo nessa pesquisa? Por que isso? Há uma pesquisa permanente sobre o que habita em mim. E o que que é o no encontro com o outro, seja dialogando nas minhas relações, seja construindo espaços de diálogo como facilitadora, sendo dando aula, sendo trocando saberes e produzindo fazeres, o que que é desconstruir violências, né? E aí, eu tenho, né, a sensação de que é muito importante quando a gente está numa postura ativa diante da vida, numa postura desejosa de desconstruir o que mantém dinâmicas violentas. É como que eu posso mapear esses territórios de afeto. E acho que se eu tenho um convite para o encontro de hoje é como você está mapeando o seu território de afetos, né? Como é que você está construindo suas relações? Se existe um desencontro, se existe um embate, se existe um confronto, você está dizendo para você, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada, é a pessoa que não conseguiu me escutar. Ou você está conseguindo perceber que essa construção te inclui, né?
Se é possível para você escutar tanto o que é de emoção desafiadora, mas também entender o que está presente ali para a construção disso que vai trazendo para nós os embates. É muito comum, assim, eu escutar, né? Eu não pude falar a minha versão, ninguém quis me escutar. Essa ideia de que eu, quando entro em conflito, quando a história se dá num embate, quando se produz uma violência, é muito comum que as pessoas digam: eu não consegui dizer o que eu pensava, eu não me senti escutada. A ideia da vergonha, da culpa, né? Essa coisa do descontrole, né? Essa coisa de um julgamento imenso sobre si, sobre o outro. Eu entendo que esse lugar vai nos habitar, mas eu acho que ele está nos aprisionando, né? Esse afeto tão controlado, tão determinado de como é que eu vou ser considerada uma pessoa bacana, boa, é, inteligente ou competente. Ela vai nos trazendo uma forma tão apertada que às vezes não é possível dizer, peraí, vamos parar aqui, né? Dar os passos para trás, como diz a Bebel, né? E se perceber, né? Peraí, o que está acontecendo comigo aqui? Porque eu tenho uma hipótese que eu queria compartilhar, não sei se faz sentido para vocês, mas eu acho que a gente é pouco convidado a entender o que a gente o que que é inegociável para nós numa relação e o que que é negociável. O que que eu desejo do encontro e como é que eu construo esse encontro e até onde é possível ir. Porque se retirar também é construir relações saudáveis, justas. Porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é que nas relações é, a gente, a gente tem sempre algo que é inédito, né? Ela não está numa caixa, né? Então, acho que tecer histórias, memórias, né? Entender como é que a gente vai construindo nossa convivência deveria ser uma matéria-prima permanente. E nós que trabalhamos, né, somos profissionais dessa área, seja com a comunicação não violenta, seja a mediação, seja a facilitação de diálogo na justiça restaurativa, a gente está com uma lente de aumento, olhando sim para os espaços aonde os vínculos se dão. Então, controles, né, conceitos pré-determinados, controles que a gente vai acreditando que vão construir uma convivência muito mais interessante ou muito mais pacífica, é um grande equívoco, né? É realmente a gente se atrapalhar muito, entendendo que eu vou determinar que agora, por exemplo, está todo mundo prestando atenção em mim, concordando com tudo que eu estou falando, achando incrível e maravilhoso, sabe? É uma ilusão a gente construir nossas relações achando que o centro das nossas convivências está no meu pensamento, no meu sentimento, na minha compreensão sobre a vida. Então, se a gente está olhando para a convivência, entendendo que o outro existe, e o outro seja o ser humano, seja todo ser vivo, sejam as situações da vida, a pergunta que me acompanha há 20 anos é: o que é justiça para você? E eu faço essa pergunta e eu peço, Fernando, por favor, vai me contando sobre o meu tempo, que você sabe que eu vou me animando, eu vou falando comprido, né? E a gente tem muitas pessoas ainda para falar e para a gente conversar. Mas eu sempre trabalhei com humanos, sempre. E sempre trabalhei na construção das relações. Eu fui professora de crianças pequenas, eu trabalhei com projetos sociais, eu sigo na justiça restaurativa desse caminho,
né, dos projetos sociais, dessa ideia do convite à transformação, incluindo as pessoas, isso é muito importante, né? Assim, a concepção desse espaço de co-construção. Mas eu não tinha pensado sobre justiça. Porque parece que a justiça estava num lugar super seguro, que era lá no Tribunal de Justiça. E que essa justiça institucional, esse formato, se eu precisasse de algo, eu ia lá, falava: olha, estou com um negócio aqui, preciso que vocês me ajudem. Só que eu, na hora que me desentendo na minha vida, eu não vou lá e falo: olha, o que que eu faço com a minha vida? A Naura trouxe hoje uma ideia que para mim é muito cara, que é a gente tem potência para resolver nossas questões. Quando a gente senta num circo de diálogo, que é um dos procedimentos da justiça restaurativa, que no laboratório a gente pratica, a gente sente na pele, na alma, que as pessoas estão disponíveis para trazer o que elas desejam, pensam, querem para resolver e reestabelecer minimamente uma conexão consigo, porque a ruptura de uma situação que nos impacta pode nos romper com a gente, né? A relação nossa com a gente mesmo e a relação dela com o outro, dela com a vida. Eu costumo dizer que eu trabalho com justiça restaurativa para que a vida siga, porque o impacto da violência, quando não resolvido, o impacto de um conflito que escalou para o confronto, que foi para uma experiência violenta, nos faz desacreditar da vida. E aí, vale a gente pensar nessa justiça perto. Porque eu não acredito numa mudança de paradigma que seja protocolar. Eu não acredito nas diretrizes que a gente possa construir que seja só na formalidade. Eu tenho anos de implementação de projetos de políticas públicas e acredito nisso. De novo, quando a Naura fala de uma chapa que tem como proposta de uma política, construção e inserção formal de espaços de mediação, justiça restaurativa, num espaço de conselho, eu acho fundamental. Mas entendo que a gente está falando aqui sobre uma mudança de paradigma. A gente está falando de um valor, né? Então, a gente está falando para além das questões contornadas institucionalmente. A gente está falando de uma justiça que trata das relações e das correlações. Porque também já foi dito pela Bebel, destacado pela Naura, que conflito não é uma coisa só interessante. Às vezes é bastante desafiadora e tem um impacto devastador, né? A gente sabe do quando a gente está ali diante do outro, dos desafios que estão sendo compartilhados, o quantas coisas estão em jogo. Então, pensar a justiça não é reduzir a um acordo, ou uma sentença, ou uma definição. É tudo que vem dessas camadas que são impactadas quando relações são rompidas, quando a violência de uma experiência danosa nos corta a dinâmica com a nossa própria vida. E aí, o que que pode nos trazer, né, de novo a um lugar que vai construir essa justiça como um valor? Esse lugar de lembrar o humano como potência, o humano como fragilidade e esse humano como vulnerabilidade. Eu tenho a sensação de, nessa ideia punitivista e reducionista, ou da menos-valia e mais-valia do humano, ou do convite exacerbado da superação, ou da não reconhecimento dos privilégios, de que a gente define humano e desumano num lugar muito esquisito. Parece que humanos são divindades, são seres iluminados, são aqueles que não erram. E aqueles que produzem equívocos,
que produzem confrontos e violências são os desumanos, aqueles que absolutamente são desprovidos da complexidade humana. E aqui eu queria que a gente juntasse, porque divindade é outro negócio, minha gente, né? Humanidade entra numa perspectiva das nossas potências, das nossas fragilidades e das nossas vulnerabilidades. E aí, muito possível que vocês já tenham lido e visto Brené Brown quando fala da força imensa que existe, né? De nós nos vulnerabilizarmos. Quando a gente produz um espaço de encontro para lidar com aquilo que é desequilibrado, e aí eu estou colocando aqui a justiça no exercício contínuo de equilíbrio, né? Não é, sabe quando a gente brincava na gangorra, né? E aí tinha uma coisa de botar de castigo, né? Que ficava no alto, quem conseguia, né? Estou aqui convidando a gente a querer, a desejar, achar o meio termo dessa gangorra. E esse meio termo, ele não é estático, parado. Né? Quando a gente conseguia, a gente tinha que ir lá respirando e negociando as forças para a gente conseguir manter, ficar os dois ou as duas pessoas ali no alto, né? Então, se eu quero uma justiça assim, eu estou precisando, talvez, quando eu vou para esses espaços de diálogo, entender o quão grande é o convite que a gente está fazendo. Eu gosto muito do Michael Sandel quando ele nos convida a pensar que aumentar o bem-estar, né, que a justiça, ela nesse saber que vai sendo construído no diálogo, ela nos fala sobre aumentar o bem-estar, respeitar a liberdade, promover a virtude. Para mim, esses três tópicos me atravessam num lugar muito profundo, né? Porque, de novo, se eu penso a ideia de justiça como um lugar que é de, de punição, de determinação, de controle, de aprisionamento, de dizer você não soube fazer, você não conseguiu, construir bem essa relação. Eu realmente, muito dificilmente, vou entender os meandros e as complexidades que estão postas, e eu não vou conseguir, talvez, olhar para esse casal que está se separando, que está precisando cuidar da guarda de uma criança, que tem todos os desafios e suas histórias desafios com histórias muito complicadas, que marcaram a vida dessas pessoas, que trouxeram traumas mesmo, mas se eu não consigo, eu, facilitadora, e levar para esse espaço, aonde a gente vai construir um lugar que traga um pouco mais de bem-estar? Aonde você, aos poucos, na medida que vai lidando com os combinados que inauguram um trânsito para uma nova convivência, pode chegar a uma ideia de liberdade, liberdade para cuidar de si, né? E aí eu vou trazer Foucault, que tem um convite para nós que eu acho bem importante. Ele junta a ideia de cuidar de si como um exercício de ética, com a ideia da gente conhecer a si próprio. Então, se realmente isso faz sentido, o conflito, neste lugar que a gente está falando aqui, ele inaugura uma possibilidade de eu conhecer mais sobre mim e, portanto, saber cuidar mais de mim. Se esse conflito, como eu disse antes, é uma palavra proibida, se eu me vejo uma pessoa porque entro em conflito e nomeio o conflito e explicito o conflito, né? Me acho uma pessoa problemática, eu não tenho nenhuma condição de me libertar daquele conflito, daquele confronto e de produzir saberes, como a Bell Hooks está dizendo. Vamos lá escrever uma teoria?
com a dor que a gente sente. Para nós, vamos lá, a gente pode escrever uma teoria, mas vamos lá escrever algo sobre a nossa própria vida. Essa ideia de sermos protagonistas, essa ideia da gente construir relações mais justas, talvez seja uma ideia muito possível se eu puder me retirar de um aprisionamento que me disseram que a justiça é. Porque se eu posso aprender mais sobre mim e, portanto, cuidar mais de mim e dizer isso aqui não é possível para mim nessa relação e nem na próxima, o que eu posso construir é um espaço de virtude e inaugurar, instaurar algo que é muito diferente nos meus sistemas de convivência. A gente talvez precise olhar mais aí para essa imagem, sabe? A gente vai muito impregnada, impregnado de um pensar de igualdade, de justiça, que não nos colocam na nossa existência plural, né? Nesse lugar que eu disse antes, vamos sair das caixas, né? Relação não vai caber, relação pressupõe nos organizarmos emocionalmente, e eu acho, eu, por exemplo, não fui, na medida que eu fui crescendo, que eu fui amadurecendo, né? Nem nos espaços familiares, escolares, nem no ambiente de trabalho, quando comecei a me organizar emocionalmente para lidar com essa diversidade. A gente já pode fazer isso. A gente já tem condições, inclusive, pensar como levar essa conversa sobre o que é justiça. E aí eu pergunto para vocês, quando foi a última vez que você, numa conversa, perguntou para quem você ama o que é justiça para você? No lugar onde você trabalha, no lugar onde você está implementando um projeto, que você está convidando as pessoas a dialogarem. Você perguntou já o que é justiça? O que é conflito? Né? Podem ser outras perguntas dos temas que surgiram aqui. O que que é mediação para você? Né? Você iria para uma mediação diante do seu conflito? Ou seja, a gente põe essas conversas no nosso dia a dia, porque senão a gente vai cada vez mais construindo narrativas que são desconectadas do que a gente deseja, né? Antes de eu continuar, Fernando, me ajuda? Quanto tempo eu tenho? Mais 5 minutos de fala, eu tinha te mandado no WhatsApp. Ai, é Mas que eu não vi. estamos todos gostando de ouvir. Vá com É. tranquilidade. Ai, mas tranquilidade, 5 minutos, eu devo ter uns 427 slides ainda. Não, mas tudo bem, vai estar tudo bem, a gente vai ter outros momentos. Não, não tenho tantos assim, mas. Gente, esse é um desafio, eu adoro falar comprido. Mas, enfim, então, eu acho que querendo muito convidar a gente a replicar esse lugar que a gente está aqui hoje de mover internamente questões sobre a convivência, sobre temas que não nos são tão importantes para nós, que quando o bicho pega, a gente fica meio desorientado, né? Como a Bebel fala, ligo para quem? Antes de fazer uma coisa que não é boa de eu fazer, de eu dar uma voada na pessoa, né? Então, como é que a gente traz isso para criar um repertório? Acho que a gente fala muito disso no laboratório. Nomear conflitos, nomear, ter a coragem de sair de uma ideia de justiça restaurativa, de justiça de que o outro vai me nomear, que o outro vai dizer se eu estou certo, se eu errado, se o outro vai me contar. Não! Vamos lá, vamos entender na nossa subjetividade para enriquecer o que é simbólico. E aí, gente, acho que está na hora, assim, muito para nós, né? E acho que tem muita gente já fazendo isso, de entender que a gente coexiste. E que a gente coexiste numa ideia de cooperação, colaboração e cocriação. E coexistir vai falar
de uma existência que é plural. Eu hoje, eu quero relações divergentes. Eu quero que a divergência esteja na relação. Eu quero que as pessoas que pensam diferentes possam expressar suas diferenças, porque eu quero aprender com a divergência. É um desejo. Eu não quero mais pensar só o que eu penso. Eu quero entrar em contato com essa ideia de reconhecer que o humano, né, nessa humanidade de novo, de potência, fragilidade, vulnerabilidade, este humano, ele precisa ser reconhecido para que eu possa ter, que é o princípio fundante da justiça restaurativa, responsabilidade. E responsabilidade, principalmente com os nossos afetos. Afetos aqui que eu traduzo como tudo que me afeta. É, a gente tem no laboratório produzido saberes considerando esses marcos: pensar, sentir, fazer, escolher. Como é que esses marcos orientadores nos organizam na construção da produção dos saberes numa pesquisa de convivência? Hoje, quando me pergunto, o que que é justiça restaurativa? É um espaço filosófico, filosófico, de pensar a existência humana, de considerar nossos desafios individuais, da relação com o outro, na relação institucional e na dinâmica macrosocial. É uma justiça que assume, por mais desafiador que seja, que a pluralidade nos constitui. Por isso precisa lidar com conflito. Por isso precisa entender repertórios para se lidar com não confronto. E nomear e transformar convivências. Nomear, romper, estancar, parar, ser muito firme e transformar a violência. A justiça restaurativa é política. Ela não é partidária, mas ela é política. Ela trabalha na relação, na interação em macro, no macro, na interação social. Por isso ela é política. E ela nos convida, e aí eu termino aqui minha fala. Tínhamos mais slides, mas vamos deixar para o próximo encontro, porque aí já fica um negocinho meio cenas dos próximos capítulos, um negócio assim interessante, da emancipação. Emancipação é a gente ter coragem, ousadia para pensar lugares quase que hoje pensados impossíveis, mas que são possíveis se a gente mudar paradigmas. Muito, muito obrigada. Ai, acho que consegui não terminar. Voltou. Não terminar o slide. Ela travou ou fui eu? Ah, Acho que tá. ela travou. Travou, Acho que ela travou. travou. É muita Travou. energia da Talvez vida tenha. nela, né? É muita energia da vida nela. E ela até trava a internet, gente. Ela consegue. Olha isso. Gente, então eu queria nesse momento, antes da gente ir para o nosso. A Mônica estava finalizando, ela provavelmente já deve estar voltando. Antes da gente ir para o nosso último momento, que é a mesa, que vai ser um estudo de caso, porque falamos bastante de teorias e perspectivas, e agora vamos juntos estudar um caso. Eu queria chamar a Naura, a Bebel e a Mônica para fazer algumas perguntas do chat. Não vai ser possível, por causa do nosso tempo, fazer todas. Mas algumas perguntas eu acho que é bacana a gente trocar aqui. E aí eu queria começar pedindo para a Naura falar um pouco para a gente de uma questão que o Eduardo trouxe, né, que eu acho fundante ali no pensamento da mediação, que ele pergunta: é viável expor um choque de realidade como mediador?
Por exemplo, evidenciar os males que os mediandos estão criando aos filhos. Isso é um lugar possível dentro da mediação, Naura? Esse nomear fatos assim? Essa é uma questão muito técnica, né? Na realidade, o mediador tem uma forma de abordagem que não é fazer discurso moralizante, né? Não cabe ao mediador dar sermão, né? Porque estaria aí rompendo com um princípio muito importante da mediação, que é o princípio da autonomia das próprias pessoas, do protagonismo das próprias pessoas. Então, o que que cabe, então, o mediador fazer para que as pessoas tomem consciência disso que elas fazem a elas próprias e aos próprios filhos? É através desse diálogo que leva as pessoas à reflexão. Então, a gente usa muito de perguntas reflexivas, perguntas circulares, né? Tem os silêncios, porque muitas vezes a gente faz uma pergunta que toca tantas pessoas que as pessoas não têm uma resposta imediata, nem a gente quer que tenha. O que a gente quer é que as pessoas pensem, porque elas vão tomar uma decisão. Então, para que elas cheguem a essa consciência do que elas estão fazendo a elas próprias, é preciso que elas reflitam. É claro que se a gente pensar, e aí também, né, eu preciso aqui, né, eu estava usando como referencial o modelo transformativo, o Fold, em geral, ele não usa de muitas perguntas. Ele faz perguntas de checagem, por exemplo, quando ele então resume espelhando, né, repetindo aquilo que as pessoas estão dizendo, para que as pessoas, né, porque o espelhamento, que é uma técnica, né, então eu repito aquilo que o outro acabou de dizer para que ele se enxergue naquilo que ele está dizendo, para que ele se veja. Então, eu não mudo as palavras, né? Ainda que as pessoas se coloquem com muita intensidade, eu vou repetir o que elas estão dizendo. E se chama espelhamento exatamente por conta disso, que eu coloco o espelho na frente delas e digo, olha o que que você está dizendo aqui, ó. Olha para você que a partir disso a pessoa tome consciência. Numa outra abordagem, que seria um modelo, né, linear do Ineuri, seriam perguntas, muitas perguntas, dentre elas perguntas reflexivas. Mas, assim, para encurtar minha resposta, é, eu não cabe a mim dar sermão em qualquer pai ou em qualquer mãe. Não, não me cabe também fazer um discurso moralizante e prescritivo, entende? Isso não cabe na mediação. A gente já sabe, porque e a gente, o que a gente também precisa fazer, as pessoas chegam até nós, mediadores, com o discurso do direito. Eu tenho direito a conviver com meu filho. Pô, mas é claro que eu sei que ela tem direito. A questão é que na mediação a gente não vai dizer o direito. A gente transforma, então, direito em necessidade. Do que ela precisa para estar bem? Então, esse discurso do direito a gente desconstrói. Porque se for para dizer o direito, melhor dirá o juiz. Não é isso que a gente faz? Eu fazia isso nos meus laudos. Olha, se for para determinar, melhor dirá o juiz. Não sou eu, a mim não cabe determinar nada, né? Porque não é de cima para baixo, o mediador não atua de cima para baixo. Então não cabe aconselhamento, não cabe discurso moralizante, não cabe discurso prescritivo. Olha, se você fizer assim, seus filhos vão ficar traumatizados. Não cabe esse tipo de colocação, entendem? Quer dizer, tem muito mais coisas, mas a gente não tem muito tempo. Mas o papel do mediador é esse, né? E se ele fizer alguma prescrição, algum discurso moralizante, ele vai estar fazendo a partir de que referencial? Dos próprios valores. E não cabe a gente dizer os nossos valores ali para as pessoas, entende? Porque senão eu vou estar impondo a minha forma de ver as coisas. Nem como psicóloga, nem como pessoa, nem como mulher, como cidadã, não cabe a mim dizer para o outro o que eu entendo que seja o melhor para ele. Em suma, é isso, tá? Perfeito, Naura. A construção coletiva, né,
dentro de um sentido de ninguém vai estar transmitindo essa informação como certa, e sim construindo juntos, né, nesse espaço da mediação, não como um espaço de você imprimir algo que nós pensamos, que todos nós, como facilitadores de diálogo, como mediadores, vamos ter nossas opiniões pessoais e o que nós caminhamos, mas nesse espaço não é o espaço da opinião pessoal, e sim da construção coletiva, né? Sim, que as próprias pessoas irão fazer essas construções, claro que com o nosso apoio, com a nossa ajuda, porque senão não seria necessário o mediador estar ali. Ele tem o seu papel, cumpre a sua função, mas é de auxiliar essas pessoas a pensarem, né, no que elas vão decidir por elas próprias. Enfim, é uma construção em que elas são as protagonistas e elas vão tomar a decisão ao final. Não sou eu que vou tomar uma Perfeito, decisão. perfeito. Eu queria agora estender para a Bebel uma pergunta interessante. Ela é um pouco mais narrativa, né? A Elaine nos trouxe, em uma situação de conflito recente com a minha filha de 15 anos, eu mencionei que o conflito não deve ser entendido como algo ruim, mas uma oportunidade de nos colocarmos, relacionarmos e conhecermos a perspectiva do outro. Nesse momento, ela se indignou e disse: Então você vai me dizer que é bom discutir? Devo confessar que me abalei na hora e não consegui me expressar muito bem. Considerando a construção sócio-histórica negativa da percepção do conflito, como avançar nas relações de modo a sustentar o conflito em outra perspectiva? Eu cheguei a mandar uma resposta para ela no chat e vou compartilhar para vocês aqui também o que que eu disse para ela, porque é isso, assim, eu acho que a gente está aqui nesse campo da conversa do hipotético, e quando chega na vida real a gente testa, né? Que é quando a vida convida para a gente fazer o exercício. Tá, deixa eu ver como é que isso funciona mesmo, quando eu tô lá envolvida, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito bacana da gente perceber, é que quando a gente está lidando com a figura, né, da maternagem e da paternagem, a gente já tem milhões de construções sobre eu tenho o quê, eu preciso, eu sou quem ajuda na formação do caráter, eu sou quem acompanha, eu sou quem orienta, eu sou o guardião. A gente já tem esse lugar pré-estabelecido, né? E que sim, isso faz parte, né? Porém, ali naquele momento em que a gente está na interação com o outro, por mais que seja a figura da mãe, a gente tem a figura de dois seres humanos com uma diferença de idade e que com mundos que se conceberam de lugares diferentes também. Eu gosto muito da gente lembrar disso, assim. Por que que eu estou falando isso? Porque o conceito que eu tenho do que é briga, do que é conflito, de uma mulher que nasceu em 1980, talvez seja diferente do conceito do que é briga e conflito para uma menina que nasceu e que tem 15 anos. E aí, como eu coloquei para Eliane, acho que a primeira coisa que me vem é tentar explorar um pouco mais por que que ela pensa que conflito é brigar. E por que que talvez ela entendeu que o que a mãe estava dizendo era que brigar era bom. Porque eu tenho milhões de hipóteses na minha cabeça, mas não foi isso que eu falei. Ela entendeu errado, mas eu não sei por que que ela entendeu. E eu não sei por que que ela acha que conflito é brigar. Acho que essa exploração conjunta de me diz o que que significa brigar para você, do que você está falando exatamente, para que eu não fique com as minhas impressões, para que eu não fique com os meus conceitos, porque eles foram construídos com outras vivências, num outro tempo histórico. Acho que esse é um ponto, né, que pode ajudar a aprofundar um pouco mais. Relação com o outro, ela tem sempre um lugar de trabalho, né? E esse trabalho, ele, às vezes, ele é mais complexo, às vezes ele é menos complexo, mas se relacionar com o outro tem uma exigência de um trabalho, que é estar perto, é estar junto, é ter tempo. Eu confesso a vocês que eu particularmente não gosto de ter esse tipo de conversa se eu estou engatilhada com as atividades do dia a dia, saindo correndo, porque daí eu tenho que botar, né, correr para um compromisso, porque me parece que fica aquela coisa muito truncada, mas às vezes é o que é possível, né? Então, entender em que momento que a gente quer ter essa conversa para aprofundar um pouco mais. Eu acho que o conflito ele é reflexo de uma coisa que está sempre muito viva no coração da gente, e para construir essa noção, eu acho, de quais são as coisas que nos aproximam, quais são as coisas que nos separam, tem um lugar de escuta, um lugar de validação do que o outro está sentindo, de explicar as nossas intenções, né? Talvez
eu não tinha a intenção de que você sentisse isso quando eu disse para você que o conflito pode ser um lugar de conversa e não de briga. Da gente colocar as intencionalidades desse diálogo, o que que eu quis dizer com o que eu disse, de escutar o outro perguntando, mas o que que você quer dizer com o que você está dizendo? E estar presente, eu acho, né? Que é essa coisa do acompanhar o outro nessa construção. Fortalecimento de vínculo é observar, testar, perguntar, refazer, escutar, observar, testar. Ele é uma constante. Não vai ter nunca uma receita pronta do tipo, faça isso que ela vai entender o que você está dizendo. Não vai existir. Vai existir essa escuta, essa presença, esse tempo, esse estar com, né? Esse compartilhamento de poder no lugar da potência, como a Naura fala. Ah, não é porque a minha mãe tem o poder sobre mim, vai me dizer o que é, mas construir a coletividade de dizer o que você pensa sobre conflito me importa, porque eu também aprendo quando você me diz o que você pensa. Então, é sobre um lugar compartilhado de aprendizagem, onde a mãe e a filha aprendem juntas sobre como estabelecer os vínculos e fortalecer a convivência. Eu acho que essas são pistas que me fazem sentido e que só na vivência do dia a dia que a gente vai ver o que de fato é único e funciona para aquela interação, né? Mais uma vez o convite, né? Acho que é bacana que a gente vai ouvindo as falas, né? E aí a gente entende a necessidade mesmo do convite, né? Quando a gente está falando da autocomposição, assim, seja mediação, sejam perspectivas da justiça restaurativa, seja comunicação não violenta, é a gente estar tá disposto a convidar as pessoas, né? Não impor, não a Mônica tem uma fala que eu gosto muito, que ela falou que quando ela começou a trabalhar com justiça restaurativa, ela queria botar na caixa d'água da cidade para todo mundo beber em casa, sabe? Mas não é assim que funciona. A gente precisa fazer o convite, porque o convite traz essa relação, traz essa potência, esse poder, essa autonomia que a autocomposição nos convida, né? O poder de construir a decisão, construir a resolução e não estar sempre fadado ao terceiro dizer o que é o certo, o que é errado, né? Importância do convite. E agora que a Mônica voltou, eu queria fazer uma pergunta para ela, que é um tema querido dentro da justiça restaurativa, que a Rosa perguntou aqui se ela já teve a experiência com justiça restaurativa, né, em casos de violência doméstica. É um tema que vem várias vezes dentro da justiça restaurativa, e se os homens, e se os círculos de homens agressores, por exemplo, fazem parte dessa prática. O laboratório tem um trabalho que foi construído muito forte com lajes, né, dentro do sentido da violência doméstica. Eu queria convidar um pouco a Mônica para trocar um pouco com a gente sobre. Primeiro, acho que eu caí na hora certa, ainda bem que não foi no meio da fala. É, eu, no final, agradeci muito esse tempo com vocês e fiquei olhando aqui as perguntas, observações, né? Então, a primeira vez que eu me aproximei dessa história da violência doméstica, para mim foi muito desafiador, foi num círculo de diálogo, aonde nos pré-encontros com as pessoas envolvidas diretamente não tinha surgido essa situação. Falava-se da guarda da criança, da pensão alimentícia, mas não se falava sobre a prática da violência. E aí, no meio do círculo, só aparece, a gente interrompe o círculo, e depois eu vou então conversar com ela, vou conversar com ele. E ela então me diz: eu não queria falar disso, eu tenho medo dele, eu não quero voltar ao círculo. Então, a minha experiência com violência doméstica, violência contra a mulher especificamente, que a violência doméstica abrange muitas violências, é, é de muito cuidado. A partir daí, eu comecei a pensar profundamente o que significa implementar um projeto. Aí a gente tem que falar de um projeto, não ações pontuais. Lages, há 6 anos, desenvolve, 6 nada, 8 anos, desenvolve um trabalho potente que começou com a formação de pessoas para que elas pudessem desenvolver círculos de diálogos.
E a gente foi entendendo que, primeiro, é fundamental que esta mulher tenha o espaço dela para ser escutada, para ser cuidada, para ser é, acolhida. E ela com outras mulheres, o homem com outros homens. A gente foi observando que muitas vezes a manutenção, por isso que eu falei tanto dessa cultura que a gente vai aos poucos desconstruindo do que é violência. A gente percebe, uma escuta sempre sem julgamento, um exercício importantíssimo, né? E aí a gente foi percebendo que a manutenção dessa violência se dava inclusive com o aval da família, porque em algumas famílias essa prática também já se dava há mais tempo. Pais batendo nas mães, avós em avós, enfim. E que, se fosse possível caminhar no fortalecimento desse contexto, chegaríamos ao círculo direto entre o homem e a mulher, né? Companheiro, companheiro. E aí, os grupos reflexivos em 2021 foram implementados grupos reflexivos de homens. E esse trabalho trouxe um resultado muito potente de não reincidência. É importante a gente olhar para isso. Eu queria muito mais tempo para falar disso. Quem tiver vontade, entre em contato com o laboratório, que a gente, inclusive, pode organizar um encontro com uma das pessoas, que é a Carol, né, e a Dani também, que são pessoas que são responsáveis e têm desenvolvido esse trabalho e podem trazer muitos exemplos e a gente pode conversar comprido sobre isso, já que eu vi que muita gente gostou do negócio comprido aí, de falar comprido. Porque esse é um tema muito, muito delicado. A gente não pode colocar uma mulher em alta vulnerabilidade diante de um homem num círculo, porque a gente está convidando num círculo de diálogo as pessoas falarem o que pensam e sentem. Então, eu quero deixar isso registrado, né? Isso é possível, mas é fundamental que seja feito com muito cuidado e uma travessia na mudança de paradigma. Mais uma vez, por isso que eu trouxe as concepções do que nos orientam a justiça restaurativa, porque não é um procedimento. A justiça restaurativa não é um procedimento, não é uma técnica. É também uma forma, é também ter um procedimento que vai trazer princípios ou valores. Mas para eu chegar no procedimento, eu preciso realmente olhar princípios, paradigmas, valores, conceitos e mudanças que eu preciso estabelecer em mim e que eu preciso construir para que sejam possíveis. Eu gostei da ideia da gente trazer a Carol para uma fala, num próximo encontro que Seminário acontecerá em 2, breve. Seminário 2. Já estou lançando no chat. É, que a gente. Porque realmente é bem complexo, a Carol tem um trabalho brilhante nesse sentido de como é possível aplicar em segurança, né, os princípios da justiça restaurativa, né? Porque é isso, é um lugar de violência extrema, e aí o principal tem que ser a segurança dessa vítima, né, desses envolvidos, né, e também um lugar de construção, uma visão muito potente que a Carol tem, ela pode trazer de como a fala entre os homens é algo muito inédito e muitas vezes são consentimentos, são pensamentos que eles precisam trabalhar entre eles porque eles naturalizaram, como a Mônica falou.